evangelista segue orando pela nossa leitura da pastora Sangil, que será trazendo o recado de Deus para os nossos corações, né? Já, claro, o Senhor tem falado conosco em várias formas, mas a palavra final está com a pastora Sangil. Amém, Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Papai Senhor. Vamos de pé, nós vamos orar agora. Soberano Deus, eterno Pai, nesse momento, Papai querido, estamos na Tua presença, Senhor. Já ouvimos o louvor, Senhor, já ouvimos tudo aqui nessa noite, Senhor. Mas agora, nesse momento, vamos ouvir a palavra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar grandemente a cada um, possa abrir o coração de cada um, Pai, nessa noite, que possa entrar a Tua palavra nessa noite. Nós te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Glória ao Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 23. E eu quero fazer um pedido bem especial para você. Se você quiser acompanhar a leitura no Data Show ou na sua Bíblia, fica à vontade. Mas gostaria que nós fizéssemos diferente. Como é um salmo pequeno, eu quero te pedir para que nós lêssemos juntos, do início ao fim. E que enquanto você ler, você medite, você leia com autoridade e receba essa palavra na tua vida, né? E leia em forma de profecia, profetizando sobre a tua vida enquanto você lê. Todos encontraram? O Salmo 23 ele é fácil, né, de ser encontrado. Podemos começar, amém? Nós vamos começar bem bonito para o Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unjas a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Glória a Deus. Gente, eu quero dizer para você que é muito bom estarmos juntos aqui esta noite. Durante a semana a gente sente a falta de alguns irmãos que não podem estar conosco. E é tão bom, irmão, irmã, jovem, você mulher, homem, criança, ver você no domingo. É maravilhoso poder te contemplar aqui. Às vezes a gente fica, né, em casa conversando sobre a ausência de alguns irmãos, e a gente fica, será que o irmão fulano vai estar domingo, né? Às vezes a gente contemplou alguém assim um pouquinho mais cristinho, não deu para chegar nessa pessoa, e a gente fica preocupado se esse irmão vai estar ou não no domingo. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, por você estar aqui, você visitante que veio estar aqui conosco, seja bem-vindo, né? A Kelly que nos honrou, todos são bem-vindos essa noite, mas eu muito feliz pela sua presença, viu, Flozinha? Você louvou o Senhor de forma muito linda, amei, tá? E depois quero o seu contato, né? Para nós trazermos você aqui no culto das crianças, que foi maravilhoso ter você aqui conosco essa noite, viu? Seja bem-vinda, todos sejam bem-vindos em nome de Jesus, voltem sempre, fiquem sempre, do jeito que vocês quiserem, tá, irmãos? Queridos, essa palavra de Deus, eu estava meditando esta semana. Tem semanas que o Senhor nos exorta, tem semana que o Senhor bate um pouquinho assim nas nossas feridas. E eu estava observando os cultos desta semana. Esta semana o Senhor nos tratou com tanto amor e carinho. E eu não sei, sabe, a palavra de Deus, a palavra de quinta, eu ainda estou ruminando aqui dentro do meu coração, comendo, me alimentando desta palavra. E hoje não será diferente. Hoje o Senhor tem uma palavra de amor e de carinho para você. Eu não sei se você é igual a mim. Quando eu chego no culto, eu observo tudo. Porque eu tenho visto
visto que o Senhor, Ele cuida tão bem de nós. A equipe de louvor não sabe o que o pregador vai pregar. Quem recebe a oportunidade não sabe o que a equipe de louvor vai cantar. Mas o Senhor fala de uma forma tão maravilhosa que, se você prestar atenção desde o início, quando é escolhido os hinos da harpa, quem está dirigindo às vezes nem sabe, né? O culto não é um culto muitas vezes temático. E desde o início do culto eu observei que o Senhor falando de amor, de esperança, de cuidado, né? Através das oportunidades, dos louvores, de tudo que foi falado, transmitido. Até mesmo o ofertório hoje foi diferente, se você observou. Então, não vai ser diferente agora. O Senhor tem para você, para mim, uma palavra de amor, de carinho, de um Deus que ama você. E eu tenho aprendido com o Senhor, irmãos, que não há nada que a gente possa fazer que faça Deus nos amar mais. E não há nada que a gente faça de errado, de feio, que faça Deus nos amar menos. Ele simplesmente nos ama porque Ele é amor. Então o Senhor nos ama. E é glorioso saber disso. É glorioso quando entramos em Sua presença e sentimos esse amor. E sabemos de um Deus que nos ama de forma incondicional. Ele não existe de nós nenhuma condição para que Ele nos ame. E essa relação, o salmista Davi, ele traz uma relação de pastor e ovelha. Ele era um pastor. E na Bíblia nós temos muitos personagens bíblicos que eram pastores de ovelhas. Davi não diferente, era um pastor de ovelhas. Depois se tornou um rei. E eu não quero aqui me deter a falar de Davi nem da sua história, mas dessa relação de pastor e ovelhas, que nós vamos aprender um pouquinho e compreender por que Deus escolheu para nós, sua igreja, essa relação de pastor e ovelhas. Ainda no Antigo Testamento nós encontramos lá em Ezequiel, o profeta, ele vai predizer a vinda de Cristo. Muitos anos antes de Jesus vir, o profeta tem essa revelação maravilhosa. E sabe como ele fala de Jesus? Sabe como que ele fala do Messias? Ele diz que ele será um pastor que conduzirá o seu povo, um bom pastor, um pastor zeloso, cuidadoso. A palavra de Deus ainda no Antigo Testamento já nos traz essa ideia. E quando Jesus vem, ele se apresenta lá em João e em outras passagens dizendo que ele é o bom pastor. Então essa relação, e eu fiquei pensando, Senhor, na Bíblia existem muitos animais, né, que a Bíblia enaltece, fala suas características gloriosas, né, fala sobre o leão e até Jesus, né, dito como leão da tribo de Judá, fala sobre a formiga, né, provérbios lá atrás sobre as qualidades da formiga, fala sobre a galinha. Em um momento Jesus diz, olha, assim como a galinha, eu gostaria de ser como a galinha, que assim que ela pega os seus pintinhos para junto de si, eu também gostaria de pegar vocês assim, acolhê-los assim pertinho de mim. E a Bíblia traz a águia, né, os que confiam no Senhor renovarão suas forças. E eu fiquei pensando, mas por que Jesus escolheu logo, meu Senhor Deus escolheu logo a ovelhinha para nós nos parecermos com ela, para fazer essa comparação de Senhor Deus e de criatura, de um Deus que cuida de nós, de rebanho. E você vai entender de pouquinho em pouquinho por que nós somos essas ovelhinhas e por que o Senhor é o bom pastor. Interessante que na Bíblia e na história também nós encontramos que a relação do pastor com as suas ovelhinhas não era só uma relação, um compromisso de trabalho. O pastor, ele era o dono dessas ovelhas e ele tinha um compromisso de relacionamento com elas. É conhecido que o pastor de ovelhas, ele dava nome para suas ovelhinhas. É por isso que lá em João diz que Jesus, o bom pastor, ele conhece todas elas e as chama pelo seu nome. Porque isso existia, era um fato real. Ele tinha o pastor de ovelhas, né, o ser humano pastor de ovelhas. A relação dele era muito mais que uma relação de trabalho, era uma relação de amor. Ele tinha um relacionamento de carinho, né, de cuidado, de afetividade com as suas ovelhinhas. E ainda no primeiro versículo, a
ainda no segundo versículo, o salmista, ele diz o seguinte, que ele se sente uma ovelha aqui. Ele diz que o Senhor é o seu pastor e que Ele o faz deitar em verdes pastos. Querida, a ovelha é um animal muito ingênuo. Ela por si só, ela não se alimenta sozinha porque ela não sabe discernir entre um pasto saudável e um pasto venenoso. Então por isso que era necessário que o pastor de ovelhas, ele tinha necessidade de guiar essas ovelhas para elas se alimentarem. Ela era totalmente dependente da provisão de Deus, da provisão do seu pastor. Ela não sabia se alimentar só, então ela necessitava de que o pastor a guiasse por verdes pastos para que ela não viesse a comer algo que viesse prejudicar a sua saúde ou causar até uma morte. E eu vejo que nós, como ovelhinhas do Senhor, como nós somos dependentes desse alimento espiritual para as nossas vidas, como nós precisamos de nos alimentarmos da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Quantos irmãos só podem estar aqui no domingo, né? E a semana vai passando, os dias vão passando, e a gente, sem perceber, às vezes a gente se alimenta de outras comidas que nos fazem mal. E nós precisamos carentemente deste alimento que só o Senhor, como bom pastor, nos traz este alimento puro e verdadeiro. E ele continua dizendo, guia-me mansamente a águas tranquilas. A ovelha também, ela era totalmente dependente da direção de Deus, da direção do seu pastor. Eu estou falando de Deus, mas é do seu pastor. Por quê? Porque a ovelha, ela, se ela não tivesse o pastor guiando ela ali, né, orientando ela, ela caía no precipício. Porque a ovelha era esse bichinho assim, sabe, ingênuo, dócil demais. Então se o pastor não tivesse todo tempo puxando as ovelhas para um lado, para o outro, se houvesse um buraco ali, ela caía e nem percebia. Então ela necessitava do pastor estar guiando ela, assim como nós. Nós precisamos da direção do Senhor em nossas vidas. Nós somos carentes de sentir o Senhor nos direcionando. Porque muitas vezes nós não estamos observando o precipício que está naquela decisão que nós vamos tomar. Muitas vezes nossos olhos carnais não conseguem ver o precipício que está naquilo que eu vou fazer. E então nós precisamos do Senhor nos guiar e nos orientar e dizer, não, aqui não, agora não, pisa aqui não, vai por aqui não. Nós somos carentes do Senhor nos guiando a águas tranquilas. A ovelha era tão dependente do Senhor, do seu pastor, que até a noite, durante a noite, depois que as ovelhinhas voltavam para o aprisco, o pastor não tinha como dormir direito. Muitas vezes os pastores de ovelhas, eles iam dormir no aprisco junto com suas ovelhas. E mesmo assim eles não dormiam direito, sabe por quê? Porque as ovelhinhas passavam o dia todo comendo. As ovelhinhas eram animais, são animais ruminantes. Que é aquele animal que ele come, depois ele volta tudo de novo e vai remoendo tudo de novo, né? A ovelhinha é esse animal. E aí você entende por que nós somos comparados com as ovelhinhas? Porque muitas vezes o alimento que é trazido para nós, às vezes a gente pensa assim, eu acho errado esse pensamento. Eu me despertei para isso de um tempo para cá. Hoje a palavra não foi para mim, a palavra não falou comigo. Eu não me encaixo naquela palavra, né? Porque eu não estou na situação de pecado. Ou eu não me encaixo naquela palavra porque eu não estou fazendo aquilo que o pregador disse que está fazendo. Mas se a gente for parar para pensar, a Bíblia diz que toda palavra, ela é útil. Toda palavra é apta para nós. Então, ainda que você não esteja naquela condição, a palavra que foi ministrada naquele dia é para você sim. Talvez não naquele dia, mas o dia de amanhã, daqui a uma semana. Às vezes o Senhor está te entregando algo para te preparar
preparar, para te alertar, né? Então eu aprendi com a ovelhinha que muitas vezes nós recebemos uma palavra, como eu falei no início, né, que durante toda essa semana o Senhor tem falado conosco de forma carinhosa, e eu tenho recomido este alimento, tenho meditado naquilo que foi dito durante esses dias no culto. E nós somos assim. Muitas vezes uma palavra que é dita num dia, você fica com ela guardada no seu coração dias e dias. A ovelhinha tinha essa capacidade. A ovelha tem essa capacidade. E por causa disso, o pastor, ele tinha medo de que num ato, né, imprudente da ovelhinha, ao caminhar, pular, ela caísse. E uma ovelha, quando ela cai, ela não tem condição de se levantar por si só. E se ela ficar muito tempo caída, ela morre. E aí por isso que muitas vezes o pastor, ele acordava no meio da noite, ele dormia no aprisco, para ele ter esse cuidado de observar se todas as ovelhinhas estavam na posição correta, estavam de forma correta, porque se alguma ovelhinha caísse de costas, ele precisava urgentemente levantar aquela ovelhinha, né? Porque segundo o que eu estava estudando, como elas comem bastante, o estômago ele é muito grande e ele pesa sobre os pulmões. Não sei se eu estou falando de forma coerente, porque os irmãos entendem. E ela poderia morrer por asfixia. Então essa seria a condição pela qual o pastor iria ali e levantaria aquela ovelhinha. E assim somos nós. Quando nós estamos caidinhos, né, quando nós estamos ali fragilizados, o Senhor urgentemente, às vezes você nem percebe, através de um louvor, através de uma palavra, através de um amigo, através de alguém da igreja, o Senhor vem e quer te colocar de pé, né? Porque Ele sabe que você não pode ficar caído muito tempo, senão você vai morrer. Eu vou morrer se nós ficarmos caídos de muito tempo. Então o Senhor tem esse cuidado conosco. A Bíblia diz que Ele não dorme, é o tempo todo acordado velando por nós. Olha que coisa linda esse pastor. Obrigado, Deus, aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra, irmãos, o vale de novo. É ruim nós pensarmos isso, mas o vale chega. Às vezes é o vale da dor, o vale da enfermidade, o vale do problema, seja ele qual for. Mas aí, o vale da sombra da morte, a gente pode até lutar contra uma dor, lutar contra uma enfermidade, lutar contra um problema. Mas, irmãos, quando a morte ameaça chegar, só com o Senhor, porque Ele foi o único que venceu a morte. E sabe o que Ele diz? Ele diz assim: eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Aleluia. É a certeza que nós temos como ovelhas, de que o bom pastor está conosco a todo instante. O vale, ele não é ausentado das nossas vidas. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele promete estar conosco. Quando passares pelas águas, né, quer dizer, as águas vão vir, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, eles não vão te queimar. Não vai te queimar, nem a chama vai arder em você. Então essa é a promessa que nós temos do cuidado do pastor, de que mesmo no vale, e seja qual for o vale, ele aqui usou o vale do último grau. Ele usou a pior das hipóteses, a situação em que a medicina, por mais atualizada que ela esteja, por mais cheia de conhecimentos que a ciência seja, ela ainda não conseguiu e jamais conseguirá vencer a morte. Mas aí Jesus nos garante: olha, não importa qual é o vale, mas se for o vale da sombra da morte, não tenha medo, eu estarei contigo. Aí ele fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. E há algo de interessante em vara e cajado. A vara, ela era um instrumento, né, um pedaço de madeira, usado para algumas utilidades. E esta vara, Jesus, um bom pastor, pastor de ovelhas, ele usava, né, quando tinha assim duas ovelhinhas brigando, sabe?
Aí ele, jogava a vara. No instante as bichinhas se acalmavam, né? Você sente isso, irmão? Quando você está assim, embirrado com alguém, né? A gente sente, né? A varinha do Senhor ali nos tocando. Então, a vara também era para estar, sabe, afastando a ovelha do perigo, do mal. O cajado, irmãos, é aquele símbolo com aquele, parece um ponto de interrogação, né? Um pouco maior, para cuidar da ovelha, né? Às vezes o cajado ele tinha uma extensão, então muitas vezes o pastor não conseguia chegar lá até a ovelha, então ele usava o cajado e trazia a ovelha, opa, vem pra cá. Ou quando ela caía, ele vinha e puxava, né? Às vezes a mão dele não conseguia até aquele lugar, mas ele pegava com o seu cajado e trazia aquela ovelhinha de volta. E ele também usava para bater na cabeça, né, dos animais. Ele usava para proteger aquelas ovelhinhas. Por quê? Porque no versículo seguinte vai dizer assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Você sabia que você tem um inimigo? Você sabia que nós temos um mundo espiritual poderoso contra as nossas vidas? Este mundo espiritual que quer nos tragar a todo instante, a toda hora, irmãos. Se nós pudéssemos contemplar com esses olhos visíveis. Não sei se algum irmão aqui já teve a oportunidade de ler um livro chamado Este Mundo Tenebroso. Ele é um livro fictício do mundo evangélico, mas ele trata essa realidade. O mundo espiritual nós não conseguimos enxergar com os olhos naturais, mas ele é real. Demônios, principados, potestades, rugindo como um leão ao derredor de nós, procurando um momento oportuno, procurando, sabe, uma brecha para poder nos tragar. E aí, o Senhor, o pastor de ovelhas, ele tinha os inimigos das ovelhas, leões, ursos, lobos, que queriam comer, ladrões que queriam roubar aquelas ovelhas. Então ele ficava ali com o seu cajado, aquela autoridade, pronto, disposto, corajoso, para enfrentar quem quer que fosse, que bicho que fosse, que viesse contra as ovelhas, ele ia lá e as defendia. Se precisasse matar, se precisasse jogar sua vara, seu cajado, bater com aquele cajado, ele fazia por amor às suas ovelhas. E aqui eu quero dizer para você que o Senhor tem te guardado. Muitas vezes você não contempla o mundo espiritual que tenta te tragar. Às vezes a gente sente uma opressão, mas muitas vezes o Senhor nem permite que a gente sinta nem veja. Mas os demônios ao nosso derredor, porque ao nosso redor é a presença do Senhor, é os seus anjos nos protegendo, Ele dá a mesma ordem, tá? Aonde você vai, há uma ordem do Senhor. Anjo, proteja meu servo, proteja minha serva. Você não está sozinho, você tem um dono, Ele é seu pastor, Ele cuida de você, de mim. Nós não andamos sozinhos, nós não estamos alheios, soltos neste mundo. Ao Deus dará, como diz o ditado. Nós temos um Deus que cuida de nós, que é o nosso bom pastor. E Ele te garante proteção contra os teus inimigos espirituais. Ele tem protegido a tua casa, protegido os teus filhos, teu casamento. Oh, irmão, o Senhor tem sido a nossa proteção. Nós não sabemos quantos livramentos o Senhor tem nos dado neste mundo mal, livramentos para os nossos filhos, mas Ele tem nos livrado, Ele tem nos guardado, porque nós somos ovelhinhas do seu pasto. E eu termino aqui essa palavra na certeza que o salmista teve, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Eu quero dizer para você, o Senhor é bom e misericordioso. Saia daqui com essa certeza no seu coração. Ele é bom, Ele é
esteja forte, quer você esteja fraco, quer você esteja de pé ou caído, quer você esteja bem ou não, quer você esteja bem humorado ou não, quer você esteja feliz ou triste, a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias enquanto nós vivermos aqui na terra. E agora eu quero orar por você. Você vai ficar sentadinho do jeito que você vai estar aí. E nós vamos orar. Eu vou fazer uma oração por nós, a igreja do Senhor. Você vai orar comigo aí quietinho no seu lugar. Sinta a presença do bom pastor e saia daqui essa noite na certeza de que você é ovelha deste pasto. E o bom pastor zela por você e pela sua vida. Pai, graças nós te damos. Jesus, é tão bom saber que tu cuidas de nós. É tão bom saber que o Senhor é o nosso bom pastor e que nós somos ovelhinhas desse pasto. É tão bom saber que o Senhor nos alimenta espiritualmente quando a nossa alma tem fome. É tão bom saber que o Senhor nos guia por águas tranquilas quando tudo vai mal. Quando as águas estão turbulentas, ó Pai, o Senhor é aquele que nos guia a águas tranquilas. É tão bom saber que o Senhor, meu Deus, tem uma vara, tem um cajado em favor de nós. Essa vara, esse cajado é o teu cuidado, é o teu zelo, é o teu ensinamento. É bom, Senhor, receber de Ti essa vara, esse cajado. Oh, Senhor, é tão bom saber que o Senhor nos guarda dos nossos inimigos. Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti para nos alimentarmos. Nós somos dependentes de Ti para sermos direcionados, e nós somos dependentes de Ti para sermos protegidos. Há um mundo mau e tenebroso, Senhor, lá fora, mas neste aprisco, nós estamos seguros, estamos guardados em Ti, e esta certeza traz alegria ao nosso coração. Ó Pai, dá-nos uma semana diferente, que essa semana nós possamos sentir o Teu cuidado de bom pastor nas nossas vidas, que cada irmão seja guiado, Senhor, por águas tranquilas, sejam levados a pastos verdejantes. Estende sobre nós a Tua bênção. Eu estou certa de que a Tua bondade, a Tua misericórdia nos seguirão todos os dias. E eu Te agradeço pela Tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.